Olá, eu sou o irmão Arimatea, estou gravando mais esse vídeo aqui para vocês, tá? Hoje é 28 de janeiro de 2024, tá? Então vamos para o texto aqui agora, tá? 1 Samuel capítulo 15, de 1 em diante, vai falar assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas e camelo e jumento. Então Deus está dando uma ordem aqui para o rei Saul, para ele guerrear contra Amaleque, os amalequitas, né? Que são os inimigos de Deus. E Deus está mandando matar aqui homem, mulher, criança e criancinha de peito e animais, como camelo e etc, né? Por que Deus mandou fazer isso aqui? Os amalequitas, eles eram inimigos de Israel, né? Eles eram homem bárbaro, terrível, cruéis, ruim, péssimo. Eles não acreditavam no Deus dos hebreus, mas eles eram também politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, né? Então, Deus mandou fazer isso aqui, por quê? Porque aqui mesmo já vai falar aqui no verso 2, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, a ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. E o que foi que ele fez? Aí nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 17 a 19. Vai falar aqui assim, ó. Deuteronômio, capítulo 25, do 17 a 19. Vai dizer assim, ó. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saiu do Egito, e como te veio ao encontro no caminho, e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos, que ia após ti, quando estava abatido e afadigado, e não temeu a Deus, pois o Senhor, Deus, te houve dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá, por herança, para possuir, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, não te esqueça. Então está aqui o porquê que Deus mandou matar os amalequitas, porque eles fizeram o quê? Eles guerrearam contra Israel, né? E aqui está dizendo que Israel estava afadigado, né? Desfalecido, abatido, e eles chegaram de surpresa guerreando a Israel. Isso aqui lá com Moisés, né? E esse lá de Números já são gerações lá na frente, né? Veja o que diz aqui também em Êxodo, capítulo 17, do 8 em diante. Êxodo 17, do 8 em diante. Aqui vai falar assim: então veio Amaleque e guerreou contra Israel em Refidim. Aí continua aqui. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhemos homem e sai à guerra contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e guerreou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Ur subiu acima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro.
Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então aqui Deus está dizendo que ia haver guerra contra Amaleque, os amalequitas, de geração em geração. Isso aqui é no período de quando Deus tirou o povo de Israel, né, do Egito. Então os amalequitas vieram e guerrearam contra Israel. Ele estava desfalecido, cansado, afadigado, e eles chegaram de surpresa atacando a Israel. Israel tinha saído do Egito, estava sendo escravizado há mais de 400 anos, né? E eles chegaram de surpresa guerreando. Por quê? Porque Deus prometeu essa terra a dar a Abraão, né? Deus disse que ia dar essa terra a Abraão e seus descendentes. A Israel, quando foi para o Egito, com 70 almas, aí ficaram lá escravizados durante mais de 400 anos, ao todo 430 anos. E quando Israel estava lá nesse período, né, escravizado, aí os amalequitas, os cananeus, os filisteus e outros inimigos de Israel tomaram posse dessa terra que Deus havia dito que ia dar ao povo dele. Aí Deus manda fazer isso com eles, porque aí Deus estava fazendo o quê? Tomando vingança. Por quê? Porque aqui em Deuteronômio, capítulo 32, vai falar assim, ó, 32, verso 35, vai falar assim, ó, Deus falando: a mim pertence a vingança, retribuição ao seu tempo, quando revelar ao seu pé, porque o dia da sua calamidade está próxima, e o seu destino se apressa em chegar. Então, a Deus pertence a vingança, né? Deus mandou matá-lo, destruí-lo. Por quê? Porque eles guerrearam contra Israel, além deles ser inimigo de Israel, então eles estavam ali como invasores de terra. E ali também, meus queridos, era no tempo da lei, era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, ferimento por ferimento, morte por morte. Era o período da lei. Então Deus fez isto aqui com eles, vingando eles, né? Veja só, a Raabe era uma estrangeira, mas ela creu no Deus dos hebreus, né? Veja o que diz aqui em Josué, capítulo 2, falando da Raabe. Veja só, capítulo 2, 1, depois verso 12 e 16. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espia, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Verso 12. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me darei um sinal certo. Aí aqui vai dizer aqui no verso 16 agora. Verso 16. E disse: lide-vos ao monte, para que porventura vós nos encontrem, e os perseguidores, escondei-vos lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois tornarai o vosso caminho. Está bem claro aqui, verso 22, vai falar assim: foram-se, pois eles chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Está bem claro aqui, né? Verso 23. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. Veja só como está dizendo aqui, Raabe era uma cananeia, mas ela creu no Deus dos hebreus. Aqui no capítulo 6, versos 16 e 17, vai falar assim também, ó. Josué 6, 16 e 17, vai falar assim, ó. E aconteceu que no sétima vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai,
porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, todos que estiveram com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviara. Então aqui está bem claro que a Raabe fez isso aí, ela creu no Deus dos hebreus, ela é estrangeira, porque Deus ama os estrangeiros, Deus não faz acepção de pessoa. E continuando aqui, lá no capítulo 25, vai falar assim também: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Tá vendo? Então, Raabe creu no Deus dos hebreus. E eles não criam no Deus dos hebreus, ele era ateu. Eles eram politeístas, adoravam falsos deuses. E por que Deus mandou matar até animais também? Veja só o que diz aqui no livro de Levítico, meus amigos. Capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Vai falar assim, ó. 18, 20 em diante. Não te deitarás com mulher do teu próximo, para te não contaminares com ela. E da tua descendência não darás a nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitará com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele, é confusão. Então eles aqui, tanto o homem como a mulher, eles tinham relação com animais, né? Não é diferente de hoje, tem homem e mulher aí que tem relação com animais. Pessoa que não tem Deus na vida pratica coisas terríveis. Isso aqui eram os cananeus, os filisteus, os amalequitas, né? Todos, e etc. Todos os inimigos praticavam isso aí. E ele mesmo era uma pessoa tão brutal que ele dedicava os filhos dele a Moloque, a um deus dele aí. E Deus não manda fazer isso. Então, meus irmãos, Deus mandou fazer aquilo ali porque Deus estava trazendo vingança. Vingança Deus estava trazendo ali para eles. Porque eles fizeram o quê? Eles fizeram aquilo lá com os hebreus. Eles atacaram os hebreus da maneira traiçoeiramente. Está aqui bem escrito. Vou ler de novo para vocês, ó. Lembra do que fez Ameleque no caminho, quando saía do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que ia após ti, quando estava abatido, afadigado, e não temeu a Deus. Ou seja, os amalequitas não temia Deus, não acreditava no Deus dos hebreus, né, meu irmão? Veja o que diz também lá em Hebreus, capítulo 10, verso 31. Hebreus 10, 31. Vamos ler lá. Vai falar aqui assim, ó. Hebreus 10, 31. Vai dizer assim: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, é horrível coisa cair na mão do Deus vivo, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus nunca perdeu uma batalha, nem vai perder, né? Então, quando Israel, Deus mandou matar criança, mulheres, homem, tudo, foi por causa disso, porque eles guerrearam contra Israel, atacaram Israel, fizeram tudo isso com Israel. E quando Israel também, meus irmãos, está lá em Números 14, 43, se desviava do Senhor, aí Deus também suscitava inimigo contra Israel. Está dizendo bem aqui, ó, 43, ó. Porquanto os amalequitas, os cananeus que ali estão adiante de vós, cairei a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Ou seja, até quando os amalequitas e os cananeus, que eram inimigos de Israel, se Israel se desviasse do Senhor, Deus levantava esses inimigos aí. Então, por que Deus mandou matá-los? Porque Deus trouxe o quê? Vingança. Vingança a Deus pertence, né? Deus é bom, mas ele é severo. Deus é amor, mas ele é severo. Deus é misericordioso, mas ele é severo. Deus é santo, mas ele é severo. E Deus, ele não faz acepção de pessoa. Lembre-se da Raabe. Raabe acreditou no Deus dos hebreus e viveu no meio deles, né? E daí, meu irmão, ela foi feliz, entendeu? Então Deus não faz acepção de pessoa. Então Deus mandou matar essas pessoas ali, tudo por causa disso, porque eles guerrearam contra os hebreus. Então Deus estava trazendo o que ali? Vingança, tá? Eu sou o irmão Arimateia, fico com esse pequeno estudo. Shalom Adonai e Yeshua Mashiach.